Hoje exploraremos um tema fascinante que envolve um momento crucial na história do cristianismo: o véu rasgado. Nas narrativas bíblicas dos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, somos intrigados por um evento notável durante a morte de Jesus na cruz. Vamos desvendar o significado profundo por trás desse acontecimento extraordinário. Você sabia que este momento único na vida de Jesus e dos cristãos é onde que encerra o Antigo Testamento e inicia o Novo Testamento? Fique conosco neste vídeo para saber mais. Adentremos no sagrado templo de Jerusalém, onde o véu, imponente e misterioso, separava as duas partes vitais. O santo lugar, frequentado por vários sacerdotes diariamente, representava uma proximidade limitada com a divindade. Enquanto isso, o Santo dos Santos, acessado somente pelo sumo sacerdote uma vez por ano, simbolizava a presença direta de Deus. Esta cortina tecida com significado divino não era apenas um obstáculo físico, mas uma representação da separação causada pelo pecado. Deus, sendo supremo e santo, estava além do alcance dos homens pecadores. O véu personificava essa intransponível distância. Mesmo o sumo sacerdote, líder espiritual máximo, só tinha permissão para entrar no Santo dos Santos uma vez ao ano. Esse raro acesso simbolizava a gravidade do pecado e a necessidade de expiação para a reconciliação com Deus. No entanto, o véu estava prestes a se tornar o protagonista de um evento extraordinário que mudaria a trajetória da fé. Preparem-se para testemunhar a dramática transformação, onde o destino do véu se entrelaça com a redenção universal. Nas palavras do profeta Isaías, cujas profecias serviram para revelar a separação causada pelo pecado. Visualizemos essas palavras poderosas enquanto Isaías descreve a distância entre os homens e Deus. Isaías, tocado pelo Espírito Santo, proclamou que a mão do Senhor não estava encolhida para salvar, nem surdo para ouvir. No entanto, as iniquidades humanas eram como uma cortina, uma barreira que impedia a comunhão direta com Deus. As mãos contaminadas de sangue, os lábios que proferem mentiras, a língua que profere maldade, todos esses elementos contribuíam para a separação entre o homem e seu Criador. Isaías pintou uma imagem clara da alienação causada pelos pecados da humanidade. Essas palavras proféticas, pronunciadas séculos antes do evento que mudaria tudo, prenunciaram a necessidade de uma solução divina para superar essa separação. Agora vamos ao momento crucial em que as profecias se convertem em realidade, quando a morte de Jesus na cruz rompeu as correntes do pecado, transformando a profecia em cumprimento. Preparem-se para testemunhar a próxima reviravolta, onde o véu se torna o elo entre a profecia antiga e o evento redentor. Agora mergulhemos na cena da morte redentora de Jesus na cruz, o momento em que a história se curva diante da divindade e a barreira do pecado é rompida de uma vez por todas. Naquele sombrio calvário, onde a esperança parecia distante, algo extraordinário aconteceu. Enquanto Jesus entregava sua vida, a terra estremeceu e o véu do templo se rasgou de alto a baixo, não por mãos humanas, mas pela intervenção divina. O véu que por séculos representou a separação entre Deus e a humanidade foi rasgado, revelando que, através da morte de Jesus, a barreira do pecado foi removida. Enquanto o véu caía, o corpo de Cristo na cruz se tornava o sacrifício definitivo. Deus, pela morte de seu Filho amado, estava oferecendo uma solução eterna para o problema do pecado, permitindo que a humanidade se reconciliasse com Ele. O véu rasgado não apenas marcou o fim do Antigo Testamento, mas o início de uma nova aliança, onde o significado profundo desse ato redentor se desdobrará, revelando a verdadeira extensão da esperança que ele proporcionou. Preparem-se para testemunhar a transformação que irá ressoar através dos séculos. Nas palavras inspiradas do autor de Hebreus, que aprofundam o significado do véu rasgado, revelando uma verdade que vai além das paredes do templo e das fronteiras do tempo. O autor nos conduz através de uma jornada espiritual ao descrever a esperança como uma âncora para a alma, segura e firme, que penetra além do véu. Aqui, o véu não é apenas a cortina do templo,
mas uma metáfora para a separação entre os homens e Deus no céu. Jesus, como precursor, entrou por nós, tornando-se o sumo sacerdote para sempre. Essas palavras revelam que o véu do templo era apenas um símbolo externo de uma realidade mais profunda, uma separação que somente o sacrifício perfeito que poderia acontecer. O véu do templo, agora rasgado, não só revelou a unidade de Deus e o homem, mas se transformou em um caminho para a redenção. Esse ato divino alterou para sempre o destino da humanidade, oferecendo a promessa da eternidade. A morte redentora de Cristo abriu um novo e vivo caminho, não feito por mãos humanas, mas pelo próprio sangue de Jesus. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, obtendo a redenção eterna para aqueles que buscam a reconciliação. No lugar do véu que outrora separava, agora permanece o corpo sacrificado de Cristo. Este corpo, oferecido na cruz, tornou-se a ponte de ligação entre os pecadores redimidos e o Deus Santo. Um caminho foi aberto, uma estrada de acesso à presença divina. Como o autor de Hebreus nos revela, os crentes agora têm intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Este novo e vivo caminho, consagrado pelo véu, que é a carne de Cristo, representa a aceitação, a purificação e a comunhão direta com Deus. A morte de Jesus na cruz não foi apenas uma cena no Calvário, foi o evento mais importante da história, pois proporcionou a eterna redenção. O sumo sacerdote dos bens já realizados, não por meio de sacrifícios de animais, mas pelo seu próprio sangue, inaugurou uma nova era. O véu de separação foi rasgado, e em seu lugar surgiu algo incomparavelmente mais grandioso. Em suma, a morte de Jesus na cruz foi um evento que oferece perdão, reconciliação e a promessa da vida eterna. Graças a Jesus Cristo, o véu foi rasgado, abrindo as portas para uma conexão direta entre a humanidade e seu Criador. Que esse entendimento profundo inspire a esperança e a gratidão em nossos corações. Se gostou deste vídeo e dessas preciosas palavras, deixe seu like e compartilhe e fique conosco para mais vídeos.